Sabe, essa não é bem uma história sobre investimentos. É sobre como uma única conversa pode literalmente virar o jogo na vida de alguém. E para a gente entender bem o impacto dessa jornada, vamos fazer diferente. Vamos começar pelo final da história, pela transformação de uma mulher que estava, olha, no limite. Imagina só esse cenário: clareza, controle e o mais importante de tudo, paz de espírito. Esse é o futuro que a Denise, e o nome dela foi alterado, claro, o futuro que ela construiu para si mesma. Uma realidade onde aquela ansiedade com dinheiro simplesmente deu lugar à confiança. Mas a grande pergunta, a que importa de verdade é: como é que ela saiu do caos para chegar até aqui? E o caminho dela agora tem um destino, um norte bem definido. Pela primeira vez na vida, ela conseguiu verbalizar, colocar para fora uma meta que antes parecia um sonho, sabe? Coisa de outro mundo. Construir um patrimônio de R$1 milhão. De repente, esse número gigante deixou de ser algo que assusta e virou um alvo, um objetivo claro. Só que 6 meses antes, a realidade era outra, completamente diferente. Então vamos rebobinar essa fita, porque para a gente entender de verdade essa paz de hoje, a gente precisa mergulhar no caos que era a vida dela 6 meses atrás. Numa época em que esse futuro parecia simplesmente impossível. Então, aqui estamos, 6 meses antes, no ponto de partida da jornada da Denise. E olha, não era um lugar de calmaria não, era um verdadeiro turbilhão, tanto financeiro quanto emocional. E o mais curioso aqui, o problema não era a falta de dinheiro, era a falta de direção, de clareza. Pensa bem, mais de R$400 mil parados na conta, sabe? Perdendo valor para a inflação todo santo dia. 90 mil em dinheiro vivo, e ainda tinha um prejuízo de 170 mil num negócio que deu errado. Fora vários imóveis, mas sem nenhuma estratégia por trás. Era dinheiro sem propósito, sabe? E isso acabava gerando mais angústia do que segurança. E essa frase, ela resume a verdadeira dor por trás de todos aqueles números. No fundo, a questão não era o dinheiro, era o peso de 33 anos de carreira. Imagina, sentindo um esgotamento total, uma sensação de estar presa, sem a menor ideia de para onde ir. A exaustão era o que guiava tudo. E o pior é que, antes de procurar ajuda, a Denise não estava parada, inerte. Pelo contrário, ela se mexia, e muito. O problema é que era como correr numa roda de hamster, se movendo sem sair do lugar. Um verdadeiro ciclo de estagnação. Vamos ver como isso acontecia na prática. Ela tentou de verdade, tentou dar conta de tudo sozinha. Chegou a criar uma planilha, daquelas básicas, sabe? Mas era só um registro do que já tinha acontecido. Não apontava para um futuro, não tinha um plano de ação. E o resultado? O dinheiro ia se acumulando em espécie ou em contas que não rendiam nada, e ela via todo aquele esforço sendo basicamente comido pela inflação. É aquele padrão clássico, né? De muito esforço, mas que não leva a lugar nenhum. E aí fica a pergunta, né? Com tanto recurso, com tanto esforço, por que nada mudava? O que estava realmente impedindo ela de avançar? A resposta não estava nos números, não estava na planilha. Estava em uma crença, uma barreira interna que ela carregava em silêncio. E é exatamente isso que nos leva ao ponto de virada, aquele momento exato em que tudo mudou, que o ciclo finalmente se quebrou. E acredite, tudo aconteceu numa única conversa, uma conversa decisiva. E aqui está, a confissão. O grande medo que paralisava absolutamente tudo. A Denise não se via como alguém sem conhecimento sobre finanças, não. Ela se via como uma analfabeta digital. E essa barreira, na cabeça dela, era intransponível. Era o que a impedia de entrar no mundo dos investimentos. E a solução não foi um gráfico complicado, uma planilha mirabolante, foi uma resposta humana. A proposta não foi um faça isso, foi um vamos fazer juntos. Essa pequena, mas gigantesca mudança de perspectiva tirou o peso do medo de errar, tirou a solidão da jornada. E essa foi a frase que mudou tudo. A afirmação que desarmou aquela crença que a limitava. De repente, ficou claro que não se tratava de ser uma especialista em tecnologia. A independência financeira dela era muito mais importante do que qualquer obstáculo técnico. E que existia, sim, um caminho para contornar isso. E o resultado foi imediato. No exato momento em que o maior medo dela foi acolhido, foi validado, a mente dela se libertou. Pela primeira vez ela não falou de cansaço, ela falou de um sonho e com confiança botou o objetivo dela na mesa. Pronto, com a barreira mental derrubada, o caminho para a ação ficou limpo, ficou claro. Vamos ver então como a jornada dela se desenrolou a partir daí.
E foi um plano de ação bem concreto, passo a passo. Nos primeiros 30 dias, a palavra-chave foi organizar, juntar todas as contas, criar uma visão única de tudo. Depois, em 90 dias, automatizar, fazer o dinheiro trabalhar sozinho, com transferências e investimentos automáticos. E com 180 dias, o mais importante, se empoderar. Começar a tomar as próprias decisões, com confiança, mas sempre com uma orientação do lado. Mas olha, a maior mudança de todas não acontece no extrato do banco, não, acontece por dentro. A transformação é total. Aquela mulher que se sentia cansada, sobrecarregada, deu lugar a alguém confiante no controle. A identidade de analfabeta digital foi trocada pela de uma investidora empoderada. E aquela sensação de estar presa, insegura, se transformou na segurança de ser guiada por um plano claro. E essa é a grande lição dessa história. A virada de chave na vida da Denise não veio de um produto financeiro, de um gráfico complexo, veio de uma conexão humana, de alguém que entendeu e validou o medo mais profundo que ela tinha. Porque às vezes o que impede a gente de avançar não é a falta de informação, é a falta do apoio certo na hora certa. A jornada da Denise prova que a mudança é, sim, possível. E que muitas vezes essa grande transformação está a apenas uma conversa de distância.